Um bom pesquisador é sempre um excelente observador. Eu me recordo da primeira vez que eu ouvi essa frase quando eu comecei a trabalhar em manutenção de aeronaves e realmente levei ela a sério. Hoje vamos para o nosso segundo vídeo do nosso treinamento de pesquisa de pane, falando das 10 regras essenciais para a pesquisa de pane em manutenção de aeronaves. Hoje eu apresentarei mais 4 regras e por final completaremos com mais 3 no terceiro vídeo, como eu combinei na última vez que estive aqui. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Eu recebi muitos elogios e comentários a respeito, do conteúdo dele e posso lhes garantir que ele é essencial durante uma pesquisa de pane e muito ainda temos que ver e comentar. Eu espero poder dar pelo menos um exemplo de uma pane para justificar, esses exemplos, essas regras que diferem uma da outra. Como eu já disse, eu poderia dar exemplos aqui distintos para cada uma delas e até repetidos, casos diferentes que chegam à mesma conclusão de que aquela regra realmente, aquele conceito, vale a pena ser explorado, vale a pena termos atenção a ele. Mas, antes de começar, eu queria fazer um pedido. Eu queria pedir para que cada um dos inscritos, cada uma das pessoas que assistirem esse vídeo, no próximo mês, tentem conseguir mais um inscrito, pelo menos para mim. Que convidem pelo menos uma pessoa a se inscrever. Porque eu sei que muitos dos que estão me assistindo já fazem isso, já fizeram até muito mais que isso. Mas eu queria fazer esse pedido para ver se eu aumento o meu número de pessoas inscritas no canal. Isso vai ser muito importante, não só para mim, como para todos. Como eu comentei outro dia com um dos inscritos, o canal não é só meu, o canal é de todos. Todos os inscritos tiram proveito dele de alguma forma. Então eu queria deixar aqui esse pedido para que cada um tente conseguir pelo menos mais um inscrito para mim. Eu já estarei imensamente agradecido. Vamos então à nossa aula de hoje. Vamos então dar continuidade à apresentação das nossas 10 regras da pesquisa de pane. Hoje selecionei 4 regras e vou falar de forma sucinta nelas inicialmente, para que possamos não consumir muito tempo, para que o vídeo não fique muito grande. Então, eu vou começar pela regra de número 4, e essa regra ela é bem lógica, porque ela diz: se uma aeronave tem muitas horas de voo, não espere que ela reaja como uma aeronave nova. Essa regra é bem lógica e depende do sistema a ser pesquisado. Dependendo do sistema a ser pesquisado, devemos considerá-la para evitar que excesso de preciosismo nos atrapalhe na pesquisa. Os próprios fabricantes muitas vezes alteram parâmetros como, por exemplo, consumo de óleo de motores, estanqueidade de sistema de pressurização e de dutos pneumáticos, para adequarem a nova realidade da aeronave com aquilo que ela pode fornecer para o operador. Sendo assim, dependendo do tempo de uso da aeronave, durante uma pesquisa devemos levar em consideração esses fatores e não esperar que ela responda igual uma aeronave nova. Obviamente que antes de tais alterações serem aprovadas, estudos, análise e testes são feitos, mantendo-se assim a margem de segurança. A regra de número 5 diz: evite trocas desnecessárias de componentes. Em outras palavras, só troque uma unidade quando tiver no mínimo uma justificativa plausível para tal. A coisa mais absurda que existe é alguém substituir um componente
apenas para dizer para si mesmo ou para a organização que tomou uma ação, que fez alguma coisa a respeito do assunto. Antes de substituir qualquer componente, pergunte para si mesmo ou para quem está fazendo a sugestão o que pode estar acontecendo com a unidade para que cause a pane em questão, ou as características que você está vendo. Se não tiver uma justificativa lógica, repense suas ações antes de fazer qualquer coisa. Unidades substituídas desnecessariamente podem trazer prejuízos de tempo, dinheiro e, o pior de tudo, pode introduzir novas panes e te colocar mais distante da solução. A regra de número 6 diz: verifique os antecedentes da aeronave. E eu diria para vocês que, usada de forma correta, no momento correto, essa regra ela é muito importante. Muitas vezes, a falta de uso dela prolonga muito a pesquisa de pane. Algumas panes, por não limitarem uma aeronave de voar, não deixarem a aeronave em AOG, ou seja, Aircraft on Ground, perduram por algum período e às vezes por períodos longos. Logo, sua origem e razão pode estar distante de nós no tempo. Por isso, é importante identificarmos o momento de sua origem, o momento em que a pane surgiu. Isso requer um verdadeiro trabalho de pesquisa. Em primeiro lugar, devemos determinar em que momento o reporte ou a falha surgiu. Que serviços foram feitos nesse período? Houve alguma mudança de rota da aeronave? Foi durante uma parada especial? Itens como esses podem nos conectar à causa do problema. Mas como definir esse momento? A melhor forma é verificar registros como o livro de bordo ou outros que a aeronave tenha. Conversando especificamente sobre essa regra com um amigo, ele me relatou um caso em que ela se aplica muito bem. Segundo ele, uma aeronave a qual ele estava pesquisando um problema de pressurização já fazia alguns dias consecutivamente, ele estava encontrando dificuldades em resolver o problema. Aí, conversando ele com o seu superior, ele fez uma pesquisa no livro de bordo. E há quase um mês atrás, um item chamou a atenção desse seu superior, a ponto dele dizer: encontrei a razão do problema. E aí ele comentou sobre o item. Era um item referente à troca de um cabo de comando que ficava no trem de pouso e influenciava diretamente na condição de airground da aeronave. Ele fez então uma inspeção no cabo e verificou que a instalação do cabo tinha sido feita de forma errada. Ele estava passando por um caminho diferente do correto, e isso estava influenciando na mudança da condição de airground do avião. Então, como vocês podem ver, um problema que havia começado há quase um mês atrás foi descoberto através de uma verificação do histórico da aeronave. Vamos falar agora da nossa regra de número 7, que diz: se um mecanismo tem movimento, não o visualize estático. Alguns sistemas, como comandos de voo, trens de pouso e outros, exigem de nós um pouco mais de capacidade visual e de imaginação. Isso tanto ocorre quando analisamos um mecanismo na própria aeronave, em um esquema do manual de manutenção, ou ainda quando não temos nenhum desses à nossa mão, só nos restando a própria imaginação. Foi assim que eu consegui resolver uma pane colocada
em um tempo que considero recorde, entre 30 a 40 minutos. Como sabemos, as panes colocadas podem levar dias para serem resolvidas. Futuramente, darei alguns exemplos e farei também um vídeo especial sobre esse assunto. Mas vamos aos fatos que ocorreram na manhã do dia 7 de setembro de 1994. Eu era inspetor de manutenção, trabalhava no pernoite e havia terminado o meu turno. Foi então que fui solicitado a ajudar um colega em uma trimagem de um motor que havia sido substituído. A aeronave era um B737-200 com motor Pratt Whitney JT8. Nesse modelo de motor, diferentemente dos motores GE, os valores de ajuste de potência são feitos a partir do EPR e não do N1. EPR significa Engine Pressure Ratio, ou razão de pressão do motor, e é conseguido através da equação PT7 sobre PT2, ou seja, pressão total na estação 7 dividido pela pressão total na estação 2, ou razão de pressão do motor. Tudo estava indo muito bem, faltando apenas o cheque de take-off, potência de decolagem. Ajustamos o bug de referência do indicador de EPR para 2.14 e aceleramos o motor. Ele atingiu o valor, porém, enquanto aguardávamos o tempo requerido para estabilização dos parâmetros, ele decresceu em 0,05 de EPR. Pedi a meu colega que reajustasse os valores, dando uma pequena aceleração na manete. Ele assim fez e alguns segundos após, o fenômeno voltou a se repetir. Após 3 tentativas, pedi licença a ele e comandei a manete para além daquele ponto, até o batente fronteiro, que ficava aproximadamente 1 polegada à frente. Para nossa surpresa, o motor não acelerava nem 1/10 para além do valor de decolagem daquele dia. E por que digo daquele dia? Porque o valor de potência de qualquer motor está diretamente ligado ao dia. E aí eu quero dizer a pressão e temperatura ambiente do dia e local onde a aeronave se encontra, pelo mesmo motivo. Meu colega ainda tentou argumentar, dizendo: mas o motor atingiu o take-off? E eu imediatamente respondi: sim, mas não vai atingir em outro aeroporto onde a pressão for menor ou a temperatura for maior. Diante da situação, pedi a ele que solicitasse uma unidade de controle de combustível FCU através do rádio, já que fazia todo sentido substituir o FCU. Porém, as características daquela pane eram incomuns para mim. Por exemplo, motores não estagnam muito próximo do take-off, e o fato dele atingir a potência e recuar ligeiramente também me intrigava. Pedi que abrissem o motor e, enquanto aguardava, resolvi então visualizar mentalmente o sistema de comando desde a cabine até o motor. E tudo que temos são cabos, polias e reguladores de tensão. Não sentíamos nenhum prendimento ou calos ao comandar a manete. Logo, o melhor local para começar a investigação seria no próprio motor. Removemos as capotas e fiz uma inspeção nos cabos de comando, mas não encontrei nada de anormal. Então me perguntei silenciosamente: será que existe comando no FCU após a manete atingir a posição de decolagem? Se houvesse algum travamento do comando, os reguladores de tensão absorveriam o comando feito na manete e poderíamos não perceber.
Antes de iniciarmos a remoção do FCU, resolvi então fazer um último cheque e pedi ao meu companheiro que fosse até a cabine e comandasse a manete de aceleração desde idle até o batente fronteiro. E quando passasse pela posição onde o motor deveria estar em take-off, ele me avisasse. Ele assim o fez e eu pude observar que não haviam movimentos de comandos no FCU a partir do momento em que ele passava pela posição de take-off. O FCU não estava recebendo o comando de aceleração. Como eu suspeitei, os reguladores de tensão absorviam o comando a partir dali, e nós não conseguimos perceber isso. Me coloquei novamente a observar o comando na área dos motores, e a única coisa que me chamou a atenção foi que as duas hastes que levam o comando de abertura de combustível feito pela fuel lever quando acendemos o motor e a haste de comando de aceleração eram ligeiramente diferentes. Elas praticamente têm o mesmo tamanho, mas formatos diferentes, como vocês podem ver aí na figura. Então me fiz outra pergunta. Será que seria possível instalar as mesmas trocadas? A resposta estava do outro lado, no outro motor. Abrimos o motor e confirmamos o erro. Elas haviam sido montadas em posições trocadas ainda na oficina. Logo, o formato diferente das hastes impedia que a aceleração fosse feita justamente a partir da posição de take-off daquele dia. A partir daqui, vale algumas reflexões. Que fatores me ajudaram a solucionar o problema? Número 1. O fato de não ser uma pane comum, e isso ter me chamado a atenção. O detalhe do motor não manter a potência inicial e recuar ligeiramente também me chamou a atenção. Imaginar que, por se tratar de um sistema dinâmico, com movimento de comandos, o problema poderia estar nessa característica do sistema. Por último, uma forte intuição. Mas sobre isso vou comentar quando falar sobre a definição psicológica de intuição e de como ela pode nos ajudar na pesquisa de pane. Caso tenha ficado qualquer dúvida, podem perguntar através da área de comentários e terei prazer em esclarecer as dúvidas. Muito obrigado.